Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Cosmopolita, aqui é Angela Beatriz que vos fala. Um abraço para todos vocês e estou muito feliz porque nós estamos crescendo, a nossa família está crescendo, né? Logo nós já chegamos aí nos 1000. Então, queridos, eu trouxe aqui para vocês a minha agenda. Deixa eu apresentar para vocês a minha agenda. Eu ganhei essa agendinha aqui da minha norinha, ela que faz. E aí eu estou anotando aqui as perguntas, as dúvidas de vocês, os comentários. E vou fazendo os vídeos e vou respondendo, né? Aí também essas respostas já ficam para outros que vão chegando, né? Então aqui nós temos uma pergunta assim. Se penso muito em alguém, é porque este alguém está pensando em mim? Então, eu vou responder assim. Primeiro, nosso pensamento é algo muito real, né? É muito real. Nosso pensamento é parte dessa energia, essa força do universo. Que o universo tem vários tipos de energias. O universo tem várias dimensões, energias mais densas, energias mais sutis, energias que nós nem conseguimos imaginar como são, infinitas energias. E o nosso pensamento, a vibração mental, faz parte dessas energias que existem no universo. Então, o pensamento é uma força real. Quando nós pensamos em alguém, nós podemos estar emitindo o nosso pensamento, sim. E o nosso sentimento, a nossa intenção, né, a capacidade de focar a atenção, forma o caminho ali, a estrada, dá o endereço. Quando alguém pensa em alguém, esta energia, esse pensamento vai direto na pessoa, mesmo quando a pessoa não sabe o endereço da outra. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que isso acontece? Porque o nosso pensamento é um poder do nosso espírito. Nos planos super elevados, da onde a nossa real natureza, que é o nosso ser espiritual, da onde essa nossa real natureza vem, surge, nasce, nesta dimensão espiritual, não existe o tempo e o espaço. Não existe. Tudo é um. Tudo é um. Então eu posso, se eu penso em alguém, não preciso saber o endereço da pessoa, porque o pensamento é uma força do espírito. O cérebro é só ali o armazenador, aquele que faz a transmutação, que recebe essa força espiritual e traduz para o mundo material. O nosso cérebro, ele fica ali fazendo uma tradução do que o nosso espírito, do que o nosso, vamos supor, o nosso cérebro espiritual está fazendo. As funções do nosso cérebro espiritual. O nosso cérebro material, ele é o receptor. É um órgão que é feito, foi preparado, foi desenvolvido aí pela inteligência universal para ser a vestimenta, o receptor do nosso cérebro espiritual e dos pensamentos do nosso cérebro espiritual. Mas o poder de pensar é do espírito e o nosso espírito vive na eternidade, onde tudo é um. Então, nosso pensamento pode ir para qualquer lugar. Não precisa nós sabermos o endereço, porque o pensamento é uma força espiritual. É uma energia, uma energia muito sutil. E como é uma energia que o campo natural de existência dessa energia é no uno, é na eternidade, não precisa de endereço, é automático. É automático, não tem... O pensamento é muitas vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Então, gente, olha, quando nós pensamos em alguém,
pode ser mesmo que essa pessoa esteja pensando em nós, está atraindo a nossa alma. Uma vibração, uma energia, um magnetismo atraindo, e a gente acaba pensando na pessoa. E acontece também de quando nós pensamos em alguém, nós também estamos atraindo a alma da pessoa, atraindo o pensamento da pessoa. Mas também tem uma outra coisa que também pode acontecer. Às vezes nós estamos pensando muito em algo, estamos lembrando muitas vezes de uma situação que nós experienciamos, algo que aconteceu com a gente. Por quê? Por um hábito mental. Um hábito mental. Sabe, imagine assim, ó. Vocês vão fazer um passeio, uma aventura. Uma aventura mesmo. Uma aventura. Vocês vão passar por um lugar. Vocês vão abrir uma trilha num trecho de uma floresta que ainda ninguém passou. Então vocês vão tudo lá com seus equipamentos, vocês vão ter que cortar o mato, picar uma picada no meio daquele mato, daquela floresta, para vocês entrarem. Isto só, se vocês passarem novamente nesse mesmo lugar, vocês já não vão precisar mais abrir. Vocês passam uma vez, voltam. Depois falam, eu gostei muito daquele lugar, quero passear de novo lá, tem um lago lindo, eu quero ir novamente lá. Aí vocês vão pelo mesmo caminho, para quê? Vai abrir outro para quê? Vai pelo mesmo caminho. Então, quer dizer, se torna um hábito passar por aquele caminho. Os nossos pensamentos é a mesma coisa. O nosso cérebro é um órgão. O nosso cérebro espiritual é algo mais sutil, é uma energia, feito de uma energia bem mais sutil do que a energia material. Mas o nosso cérebro material é matéria. Pode ser moldado. Nossos neurônios, as conexões dos nossos neurônios, aquelas ligações todas entre os neurônios, elas, uma vez que elas são acionadas, elas ficam ali ligadas, sempre funcionando. A não ser que a gente deixe para lá. Vamos supor que a gente não tenha mais interesse de pensar numa pessoa, não tenha mais interesse nenhum de pensar no lugar que a gente foi, não tem mais interesse. Sabe, aquele não significa nada, não tem nem boa lembrança, nem má lembrança, então a gente não pensa mais naquele lugar, naquele passeio, naquela viagem, no lugar que a gente foi, numa experiência. A gente não pensa mais aquele caminho, aquela conexão de energia química, aquele impulso elétrico de um neurônio para o outro, que marcou, que registraram as experiências que nós tivemos quando nós fomos até aquele lugar, estivemos lá, vão se apagando. É como se você sair de uma casa e fechar a porta, apagar a luz e fechar a porta. Com muito esforço, a gente pode conseguir acender de novo, voltar lá, acender a luz da casa lá, abrir a janela, ficar lá, lembrar de tudo que aconteceu lá. Isso acontece também com os neurônios. Eu não sou uma cientista, uma neurocientista, mas eu li um pouco sobre isso. Sabe quando a gente quer lembrar o nome de alguém, ou acontece alguma coisa, a gente fala, puxa, mas eu já fui naquele lugar, eu lembro. E pelo esforço de vontade, pela concentração, é como se a gente estivesse abrindo de novo, sabe? Vou lá e vou abrir de novo a porteira daquela casa, daquela fazenda, vou entrar lá naquele sítio de novo, vou ver lá como é que tá lá. É o esforço que a gente faz, é o caminho, a gente faz o caminho de volta. Mas quando nós estamos acostumados a pensar sempre na mesma pessoa, ou então sempre no mesmo acontecimento, esse caminho fica tão habitual, o caminho energético, químico do nosso cérebro, fica tão já treinadinho, que vai sozinho, sem querer. Do nada a gente se pega pensando em alguém, se pega pensando naquela experiência, naquele acontecido. Aí precisa de muita força de vontade para interromper essa conexão. Porque o cérebro é muito moldável. O cérebro físico, como tudo na matéria, pode ser, quando é moldado, fica ali. Dizem os espiritualistas, que o mundo material é simbolizado por um cubo, aquela
aquela forma geométrica, o cubo, o quadrado ali, né? O cubo, põe e fica lá. O plano espiritual, as energias do plano espiritual são simbolizadas por uma esfera em movimento. É uma energia muito mais rápida. Então nós temos que usar a força do nosso espiritual, do nosso espírito, que é muito mais dinâmica, muito mais rápido, para mudar, para desfazer. Quando nós estamos pensando muito em alguém, quando nós estamos lembrando demais de um fato ruim que nos aconteceu, nós temos a nossa natureza espiritual, que é muito mais rápida, muito mais dinâmica, que é simbolizado pela esfera de luz, que pode alterar aquele quadrado, aquela caixinha, aquele cubo que está ali parado e não sai do lugar. Daquelas lembranças, daquele hábito mental. Nós podemos, gente, nós temos que usar esse poder. Se nós estamos pensando muito em alguém, provavelmente a pessoa está pensando em nós sim, e nós ficamos treinados, habituados. A pessoa, muitas vezes, sem querer, ela nos acostumou a pensar nela. E aí, como a gente também gostava da pessoa, a gente ficou pensando na pessoa, nós entramos na onda, não fala, nós fomos na onda. Estava muito bom, então vamos pensando na pessoa, pensando em nós pensando na pessoa. Só que se não está mais sendo agradável, está tendo um sofrimento, nós temos o direito divino, sagrado, e nós temos o poder. Nós temos que nos empoderar, nós temos poder para isso, gente. De com a nossa força espiritual, que é muito mais rápida, alterar, mudar isso daí, desconectar. Nós podemos fazer isso. Basta ter vontade, basta nós sabermos assim, o que eu quero para mim, eu quero paz, ou eu quero continuar nesse mesmo pensamento, nessa mesma caixinha, sempre fazendo esse mesmo caminho que está me machucando. Nós podemos fazer isso, gente, até com a nossa chama gêmea. Nós podemos alterar. A conexão com a nossa chama gêmea nunca será interrompida, porque nós somos o mesmo ser, não dá para interromper. Mas nós podemos alterar essa energia. Nós podemos alterar. Se nós estamos sentindo que a energia, que o pensamento, que a força que está vindo para nós, através da conexão, está nos deixando triste, nos deixando para baixo, então vamos acionar o nosso poder espiritual dinâmico e mudar essa energia. Muda a energia. Nós podemos fazer isso. Se nós não temos ainda um poder tão mágico, tão grande de pegar e mudar essa energia assim de repente, vamos usar truques. E qual é o truque? Enganar a nossa mente, distrair a nossa mente. Vamos procurar nos distrair com um filme, com uma comédia. Vamos procurar pessoas para conversar. Fazer algo, um hobby. Vamos dançar, vamos ouvir uma música, qualquer coisa. Não deixa o pensamento, porque o pensamento ele vicia, porque o nosso cérebro, ele é físico. Nosso cérebro físico, do nosso corpo material, ele é físico. Ele funciona à base de química, à base de impulsos elétricos. Então, ele é físico. Então, nós temos que lembrar disto. Mas o nosso cérebro espiritual é muito mais potente do que o nosso cérebro físico e pode moldar o nosso cérebro físico. Se nós temos a vontade e o conhecimento disso, se nós sempre lembrarmos que nós temos um cérebro espiritual que pode fazer essa mudança, nós ficarmos confiantes nisto, nós podemos fazer isto. Nós podemos tornar a nossa mente muito mais lúcida, podemos promover a paz na nossa mente, acalmar a nossa mente quando nós vemos que a nossa mente está muito agitada. E o bom é que quando nós acalmamos a nossa mente, nós acalmamos tudo, nosso sistema nervoso, nosso corpo, nós sentimos melhor, temos mais saúde.
O que nós não podemos é deixar a nossa mente material ir sendo moldada de uma forma que a nossa consciência, a nossa alma sabe que não está sendo bom para nós. Então, é verdade, sim. Se alguém está pensando em nós estamos... acabamos por pensar na pessoa também. Por quê? Porque não há distância entre o pensamento. O pensamento é um dom do espírito. O pensamento, ele não começa no cérebro, ele começa no espírito. É uma atividade espiritual. O cérebro físico é só a ferramenta que recebe esse impulso, que traduz em química, em neurônios, impulsos elétricos, o que o nosso cérebro espiritual está já fazendo. E o cérebro e o nosso espírito, não existe distância. O nosso espírito, ele vive na eternidade. A eternidade é a unidade. Tudo é um na eternidade. Tudo é o mesmo ser. Agora, aqui na 3D, acontece essa maior afastamento dessas energias, né? Porque nós dependemos aqui na 3D das energias físicas, materiais. Quando nossas essências entram na energia material, se reveste de energia material, é que tem toda essa divisão do yang, essa separação. E aí a gente acaba ficando mais conectados com a nossa chama gêmea. Mas isso não quer dizer que nós não estamos conectados com todos. Estamos também, nós estamos mais conectados ainda com a nossa chama gêmea, mas estamos conectados com tudo e com todos. Porque lá no começo, antes de tudo, antes mesmo de existirem as individualidades, as essências que depois viriam a formar as chamas gêmeas, antes disto, só existia uma força só. Uma consciência só. Então, lá no começo do universo, no começo de tudo, que nós não sabemos quando foi. Imagina, gente. Mas depois desse processo de primeira manifestação, né, aí veio as manifestações das essências. Aí as essências começaram a se polarizar e formar os grupos de almas gêmeas, de chamas gêmeas. Mas a conexão espiritual sempre existe, sempre existiu e sempre existirá. Nós estamos todos conectados. Então, por isso que para o pensamento não precisa. O pensamento não precisa você saber nem o nome da pessoa. É só você, se você viu a pessoa uma vez, se você sabe, mentaliza a pessoa, o seu pensamento, você já alcança a pessoa. E tem também uma comunicação que nós fazemos sem saber quem é a pessoa. Sem saber nome, sem saber a face, sem saber nada. Apenas uma comunicação por vibrações semelhantes. Quando nós vibramos, nós pensamos em algo, nós estamos vibrando. Nossas energias sutis dos nossos corpos espirituais, nosso corpo físico, tudo está vibrando. Quando nós pensamos, por exemplo, no bem, no amor, na paz, nós estamos emitindo ondas de pensamentos com essa qualidade, qualidade de luz luminosa. Nossa mente está vibrando o tempo todo, né? Está vibrando aí nessa energia. Vai alcançar todas as pessoas que estão vibrando na mesma energia, independente do nome, da raça, do credo, da cor, se é da classe social. Independente se a gente sabe o nome das pessoas ou se o rosto ou não sabe, independente, porque é endereço energético, é vibração, é conexão de energia. E com a nossa chama gêmea, ela pode estar noutra galáxia, mesmo que nós não saibamos quem é. Nesse caso nós não saberíamos, né? Mesmo sem saber, nós estamos vibrando paz, vibrando amor, a nossa chama gêmea está sentindo. Nós estamos para baixo, tristes, revoltados, a nossa chama gêmea está sentindo. Ela não sabe de onde vem, mas ela está sentindo aquela angústia, aquela coisa ruim. Então, e quando alguém
quando nós pensamos, sabemos como é o rosto da pessoa, qual é o nome da pessoa, ainda mais se nós já tivemos algum contato da pessoa, lembramos da textura da sua pele, do perfume do corpo da pessoa ou do perfume que a pessoa usava. Tudo isso é informação. Tudo isto já é o endereço. Reforça mais ainda. E mesmo sem nós sabermos onde a pessoa mora, que cidade, que país que a pessoa mora, vai direto para a pessoa, o pensamento, porque para o pensamento, que é um dom do espírito, não é do corpo. O corpo, o cérebro físico, ele é só um transmutador, um receptor que leva para o plano material o que o nosso espírito está sentindo, está pensando. Para o nosso cérebro espiritual, não precisa de endereço, porque o nosso cérebro espiritual vive na eternidade. Na eternidade tudo é um. E se tudo é um, imagine então qual a união forte e firme que nós temos com a nossa chama gêmea, que é a essência de nós mesmos. Quando nós pensamos em alguém, e se alguém não é a nossa chama, vai sentir também do mesmo jeito. Porque tudo é um. E quando nós estamos tendo um sentimento, um pensamento, um sentimento, com relação à nossa chama gêmea, ou mesmo que não seja com relação à nossa chama gêmea, a nossa chama gêmea vai sentir porque ela já é um com a gente, é nós mesmos. Só que com outro corpo. Em essência. Tem um outro ego, um outro nome, tudo, mas em essência é parte de nós mesmos. Então, imagine, gente, vocês peguem essa informação e meditem sobre isso, que vocês vão ver quanto vocês mesmos vão começar a perceber. Quando a gente pega uma informação que alguém passa pra gente, é como se a gente estivesse recebendo ali letras, o alfabeto. E nós podemos pegar esse alfabeto e começar a juntar palavras. Então, o conhecimento é assim. Nós pegamos um conhecimento e aí a gente começa a pensar, meditar. Vocês vão ver como vai abrindo. A mente do ser humano é muito poderosa. Nós temos embutido na nossa mente espiritual, que muitas vezes a nossa mente material não percebe, mas na nossa mente espiritual nós temos conhecimentos acumulados de eras. Então, quando nós captamos uma informação, não nos subestimemos. Nós podemos conseguir pegar uma informação e ir desenvolvendo aquela informação. Se nós tivermos a intenção forte de que eu quero saber mais, eu quero entender isto, eu quero entender. Nossa alma, o nosso espírito vai encontrar meios, recursos de conseguir traduzir aquela informação e descobrir ali o segredo ali, o que tá bem assim escondido naquela informação, só esperando ser revelada. Vai atrair nossa mente, nosso espírito tem o poder da atração, vai atrair mais informação, vai atrair conexões, sincronias com outras informações que outras pessoas vão falar, ou um livro que a gente lê, ou algo que a gente escuta. Tudo isso vem junto e nos ajuda. Nossa mente espiritual está conectada com tudo, com todas as informações, fora as informações que já tem arquivada de eras e eras. É assim. Então tome muito cuidado com o que você pensa. Não deixe sua mente divagando. Se você vê que está indo para uma coisa ruim, que você não está bem,
Tome cuidado, porque você pode criar um vício mental que você começa a entrar em pensamentos tristes, repetitivos, que pode te levar para uma depressão, porque vai alterar a química do seu cérebro. Já está provado que a depressão é uma alteração na química do nosso cérebro. Muitas pessoas às vezes nascem já com essa deficiência dessa química. Eu não lembro direitinho, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar a informação. É uma química no nosso cérebro que ajuda a melhorar as conexões entre os neurônios. E tem pessoas que nascem com uma deficiência na produção dessa química. E então as conexões ali entre os neurônios ficam meio lenta, meio devagar. Então a pessoa não tem muita clareza, a pessoa vai ficando com a mente em baixa. Isto é a depressão. Mas a depressão pode ser também nutrida. A depressão pode ser disparada. Uma pessoa pode começar a entrar na depressão quando tem um choque emocional muito grande, né? Então essa depressão é até mais fácil de ser tratada, porque a pessoa conseguindo trabalhar bem aquele choque emocional, a pessoa tomando se alimentando melhor, descansando, repousando, indo para um lugar bonito, né, onde tem natureza, a pessoa consegue voltar de novo com a sua mente no lugar certo, né? Agora quando a pessoa acostuma, quando a pessoa vicia, abre aquela trilha que vai para um lugar que não é bom e fica sempre voltando lá. Fica lá voltando sempre naquele lugar. Então a mente vicia. A mente o nosso cérebro material, ele é um órgão material. Ele vai se acostumar. Toda a química vai começar do nosso cérebro, nossas conexões de neurônios vão começar a se acostumar a ficar sempre naquelas mesmas ligações que levam naqueles mesmos pensamentos. Aí o que acontece? Começa a dar uma alteração química no cérebro e a pessoa entra numa depressão terrível, difícil de sair. Porque criou-se um hábito ali também. Tem que ter tratamento para isso. Existe tratamento, tem que tomar muitas vezes medicação para alterar essa química. E se nós temos esse conhecimento, sabemos que a nossa mente espiritual tem esse poder de alterar a química do nosso cérebro material, vamos começar a trabalhar isso, botar esse poder, essa capacidade em ação. Não vamos deixar, tá? Não deixe. Se você vê que o seu pensamento está sempre indo para uma pessoa, que você fica triste, dá uma brecada nisso. Começa a fazer uma avaliação e ver. Eu não tenho que ficar sofrendo por causa disso. Eu posso alterar isso daí enquanto é tempo. Enquanto é tempo eu vou alterar. Eu não tenho que ficar passando sempre por esse mesmo caminho triste. Não vou passar. E aí esse caminho vai desaparecendo. Aqueles caminhos neuronais, não sei como fala, aqueles caminhos de conexões elétricas, de químicas, vão mudando, vão parando. Vamos para outro caminho, vamos pensar em outra coisa, vamos acionar a química em outros neurônios que em outros pensamentos vão fazer outras conexões, né? Não vamos deixar, tá? E realmente, quando uma pessoa pensa em nós podemos pensar na pessoa, porque os pensamentos se atraem, é uma força real, isso existe, sempre existiu, sempre existirá. É um dom do espírito, o pensamento é um dom do espírito, não é um dom do cérebro físico. O cérebro físico é só uma ferramenta que capta e traduz para a matéria os pensamentos. Isto é ensinamento milenar que está aí no planeta, ensinamentos espirituais, que a ciência vem estudando e já está encontrando algumas explicações, já está puxando o fio da meada. Um dia isto vai ser assim muito bem explicado, demonstrado por experiências, tudo.
Mas já existem. Na Rússia mesmo, a Rússia já houve uma época que investiu muito em pesquisas sobre telepatia, experiências de usar a mente, a força mental para mover objetos, para influenciar outras pessoas à distância. E não é só a Rússia que faz isso, não. Já ouvi conversa que tem também, os Estados Unidos também faz pesquisas disso. Mas aí a gente começa a falar dessas coisas, diz que a gente está na teoria da conspiração, né? Mas todo mundo acredita em macumba, em feitiçaria, em olho gordo, né? É isso que eu acho engraçado, né? Então, gente, olha, não subestimem a mente de vocês, não deixem a mente de vocês devagar, controlem, porque aí vocês vão fazer um favor, um benefício para vocês mesmos e para suas conexões de alma. Sejam conexões com almas simpáticas, pessoas que vocês se atraíram pela pessoa porque encontrou algo legal na pessoa, até já conhece a pessoa de vidas passadas. Seja conexões com almas gêmeas, aquelas pessoas, almas gêmeas super assim, com muita empatia, que já foram grandes companheiros em vidas passadas, parentes, até parceiros mesmo de casamento, de vida conjugal, ou também com a sua chama gêmea. Vocês vão fazer um bem para vocês e para todas essas pessoas, para todas essas conexões. Não deixem, tá? Avaliem. Existe sim comunicação mental, como existe a telepatia, tá? Como existe o olho gordo, o mal olhado. Existe. Isto é coisa do espírito, é coisa da nossa, é algo que já é da natureza de outras dimensões da matéria, né? Matérias mais sutis, que nós chamamos de espirituais, outras dimensões, que o universo é feito de gradações de energias. Da mesma forma que a gente olha para uma mesa, e se a gente tiver um equipamento, a gente vê que a mesa não é tão densa como ela parece. Ela tem partículas de energia. Tudo é assim. Mesmo as coisas densas, são feitas de coisas que não são densas, de energia. Nosso cérebro, ele parece que é algo que é só ele, é só essa massa cinzenta que a gente vê lá no laboratório, mas não é. Ele tem uma contraparte dele que é de energia, que é o cérebro feito de energia, o cérebro espiritual, que é um cérebro espiritual que está conectado com essa rede de energia que envolve, que permeia tudo. Então, existe sim. Nós podemos influenciar outras pessoas podem nos influenciar. Nós começamos a pensar numa pessoa, a pessoa pode pensar em nós, porque a força do pensamento existe na unidade, na eternidade, está tudo conectado. Olha aí a responsabilidade. Por isso que é muito errado quando diz assim, eu não tenho nada a ver com nada. Nós temos a ver com tudo. Se nós queremos a paz no mundo, nós temos que ter paz em nós, porque a nossa mente faz parte da rede de energia do planeta, onde essa rede de energia, onde todas as mentes estão conectadas. Se nós temos pensamento de raiva, de ódio, queremos enganar alguém que nos faz uma ofensa, um mal, mesmo que nós não façamos, essa energia vai ficar vibrando e vai influenciar a mente de alguém que não está tão equilibrado. Então, os pensamentos influenciam sim. Nós influenciamos as outras pessoas nos influenciam. Muito mais quando a gente sente amor, sente desejo por alguém. Aí é mais forte ainda, porque nós estamos focados ali. Na dimensão das energias não tem tanta distância como tem aqui no plano material. As distâncias entre as pessoas, entre as coisas, tudo é menor. Bem menor, até que chega num ponto onde nos planos muito sutis, muito elevados, só há eternidade, uma unidade.
Nós temos que acostumar a pensar assim. Chega de pensarmos em separatismo, de ter pensamentos como se tudo fosse separado, nada tivesse nada a ver com nada. Isso é pensamento antigo, ultrapassado, acabou. Nós estamos entrando na era dourada. Nós já estamos com o pezinho dentro, nós já estamos nela já. Nós já estamos na era dourada, gente. Não tem mais o que esperar. Nós só temos que expandir esses conhecimentos. A partir de nós mesmos, vamos assumir que nós somos seres interdimensionais. Que nós podemos influenciar as outras pessoas, assim como as outras pessoas podem nos influenciar, só através do pensamento. Vamos acreditar nisto, porque é real. Vamos vivenciar isto. Para termos mais responsabilidade com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. Porque o que nós pensamos, o que nós sentimos, pode até mais do que nós falamos. É lógico que o que nós falamos também acaba movimentando energias também no nosso mental. Se a gente só fala em coisas negativas, a gente acaba pensando também só em coisas negativas. Se mesmo que as coisas não estejam tão bem, nós começarmos a falar frases, falar coisas positivas, nós vamos também acabar por mudar também a nossa forma de pensar, as energias que estão em torno de nós, nos nossos corpos espirituais. A gente também faz isso. A palavra tem poder, sim, mas mais ainda tem poder o que nós pensamos e o que nós sentimos. Então vamos assumir que nós já somos seres da era dourada, da nova era, que tanto tanto falaram. Vamos assumir isto. Nós somos cidadãos da eternidade. Nós temos vários corpos, corpo material e corpos de energia. Vamos lembrar disto. Nós não temos só o corpo material. Então, nós não atuamos somente na matéria, nós atuamos também na parte da energia, nós atuamos em outras dimensões. Nós não temos só um corpo dessa terceira dimensão, nós temos um corpo espiritual que existe em outras dimensões. Nós vivemos ao mesmo tempo em várias dimensões. É que nós não somos ensinados assim, mas nós que estamos atrás do conhecimento já começamos a saber, então vamos começar a viver isto, né? Primeiro a gente fica sabendo, depois a gente vai acostumando com a ideia e depois começamos a viver de acordo com essa ideia, né? Porque não terá desculpa, não teremos mais a desculpa de ficar sofrendo por formas de pensar, por comportamentos que as pessoas do passado, que não tinham esse conhecimento, sofriam. Nós não temos mais essa desculpa. Nós que já estamos recebendo conhecimento, não temos mais essa desculpa. Nós temos poder para mudar os nossos pensamentos. Mudando o nosso pensamento, nós mudamos o nosso emocional. Pensamento e emoção caminham junto. É impossível uma pessoa ficar o tempo todo pensando em tristeza, o tempo todo com raiva, o tempo todo com mágoa e ficar bem. E começar a sentir e sair por aí dançando, cantando, dando risada, feliz, né? Não dá. Da mesma forma que é impossível alguém, se existe coisas impossíveis, essa é uma. É impossível alguém que está o tempo todo pensando em paz, em amor, criando pensamentos criativos, sempre criando alguma coisa legal, ficar para baixo. Porque tudo o pensamento emocional anda junto. Então, se nós sabemos disso, vamos usar isso a nosso favor. Controle, sim. Não é questão de querer ficar sufocando sentimentos, sufocando pensamento, não. Encare o seu pensamento de frente e veja, por que eu estou pensando desse jeito? Por que eu não posso pensar diferente? Eu posso pensar diferente, sim, eu sou livre. A gente só não é livre quando não acredita. Porque nós não somos aquele pobrezinho, daquele animal, aquele burrinho, aquele cavalinho que fica amarrado com uma cordinha fininha assim, numa árvore embaixo de uma chuva, no frio e na chuva, e não percebe
que ele pode simplesmente com o safanão sair daquele lugar. Ele fica lá quietinho, pensando que está preso, esperando o dono dele voltar. Nós não somos animais. Nós podemos, nós temos esse poder. Vamos usar o nosso poder. Nós temos o poder de melhorar a nossa vida, melhorar a vida das nossas almas gêmeas e mais ainda da nossa chama gêmea. Se a nossa chama gêmea está sofrendo, nós estamos sentindo, nós estamos captando o sofrimento dela, vamos fazer alguma coisa a respeito. Não vamos deixar aquele ser mais caro, mais próximo da nossa alma, que é a nossa chama gêmea, sofrendo. Não vamos permitir isto. Nós temos poder para mudar isto. Muitas vezes o outro nem sabe que é chama gêmea, nossa chama gêmea. Muitas vezes a outra pessoa não sabe que é a nossa alma gêmea, mas se nós sabemos, nós temos a responsabilidade. Quem mais sabe, a quem mais foi dado, mais será pedido. Se nós temos conhecimento, nós sabemos, nós temos que fazer algo. É a mesma coisa um médico, um enfermeiro, se ele vê alguém doente e ele sabe como tratar aquela pessoa, ele tem obrigação, dever moral, ético de ajudar o outro. E nós também, se nós temos conhecimento que nós estamos conectados, muito conectados com as nossas almas gêmeas e mais ainda conectados com as nossas chamas gêmeas, nós temos o dever, a obrigação. Não é nem questão de sermos bonzinhos, nós temos obrigação de ajudar as nossas chamas gêmeas, as nossas almas gêmeas. Não vamos permitir isto. Tá? Não fique sofrendo. Então agora vocês já sabem, você que está aí pensando, pô, eu estou sempre pensando naquela pessoa, eu fico triste, não faça isto. Não continue deixando sua mente devagar, fica vagueando, indo sempre para aqueles pensamentos tristes. Não deixe. O seu espírito é um poder muito maior, é um sol de energia coruscante, aquela energia que está sempre em movimento, tem poder para alterar, para ir para cima daquela caixinha de pensamento fechado, que fica sempre ali dentro, pensando a mesma coisa, e quebrar aquilo, desfazer, abrir aquela caixa, aquele pacote de pensamento, sempre os mesmos pensamentos. O espírito tem esse poder, e alterar, mudar para algo melhor. Faça isso por você, pelas suas almas gêmeas ou pela sua chama gêmea. Faça isso. É um favor que você faz para você mesmo. Você vai se sentir bem, vai se sentir empoderado, empoderada. Faça isso. Não espere entrar numa depressão. Não espere ter que precisar de remédios, de química, que tudo tem efeito colateral. Mesmo sendo pro bem, tem efeito colateral. Não espere chegar nesse ponto. E não fique emitindo essas energias, porque você vai estar prejudicando. A gente acaba prejudicando, sim, aqueles que estão conectados a nós. Tanto mesmo aqueles que estão só convivendo conosco, que não são nossas almas gêmeas, são amigos, são pessoas que gostam de nós. Mais ainda a nossa chama gêmea. Não faça isso, não permita, se empodere, vocês têm poder para isso. Tá bom? Então era essa minha mensagem de hoje e até o próximo vídeo.